Bem-vindo ao podcast Heróis PME. Histórias de empresas que deram o salto com Bernardo Maciel e Ricardo Gonçalves Pereira. Este podcast é parte do projeto Heróis PME, uma iniciativa da Unit Consulting e da SIC Notícias. Eu tenho um bocadinho uma imagem que há muitas empresas que optam por fazer só o que é obrigatório. Okay? E a pergunta é, qual é a motivação, ou seja, que tipo de risco? Agora, todos os empresários também têm consciente de facto que o seu dia-a-dia é cheio de riscos, não é? Pronto. Que tipo de riscos, para além desses obrigatórios que são pão com manteiga, não é? Que se tem que fazer, que tipo de riscos é que a seguradora está disponível para tomar? Okay? Pronto, porque eu digo, como empresário, o risco principal há os riscos de instalações, de poder correr alguma coisa mal, mas é o deixar de vender, é o não conseguir entregar a tempo, ou seja, há uma série de coisas que são os meus riscos normais da atividade, que a atividade seguradora não vai assumir para si própria, dependendo do empresário. Não é? Claro. Que tipo de riscos é que a atividade seguradora pode aliviar neste sentido dos empresários? Isto não vai assumir, dependendo, ou seja, uma falta, por exemplo, de receita decorrente de um incêndio é assumida pela seguradora. Ou seja, tu deixas de vender, interrompes o teu ciclo produtivo. Enfim, tivemos este exemplo há muito pouco tempo com os incêndios. Não é? Tu interrompes o teu ciclo e, portanto, deixas de vender, não tens condições para teres receita. A montante, claro, tu contratas, que nós chamamos aqui, por exemplo, uma perda de benefícios. Portanto, nós contratualizamos que, no caso de haver um evento enquadrável na apólice, por exemplo, um incêndio, nós substituímos-nos ao teu processo produtivo em termos de benefícios. Ou seja, garantimos que tu podes continuar depois de reconstruir a fábrica, por exemplo. Okay? Mas estes são riscos inerentes às atividades, mas há outros riscos, e, enfim, eu acho que aqui uma das coisas que a Vitória, com o vosso contributo faz, é aquela análise de risco que nós fazemos aos que ganham, não é? Os ganhadores da iniciativa, os vencedores, porque efetivamente a nossa experiência nos diz que há muito risco ao qual o empresário não tem exposição consciente, mas tem. Ou seja, se eu te dizer a ti que, conhecendo o que tu fazes, para mim, nenhum dos riscos que tu elencaste é um risco assim de maior, eu dir-te-ia, o teu risco não é, como gestor, não é nenhum desses. Como gestor, tu tens um risco de Directors and Officers, diretamente a dir-te-ia. E para mim seria a principal preocupação que eu teria contigo, como segurador. E eu digo-te isto e tu, a partida, olhas para mim tipo, não estou a perceber. Ou seja, tu tens um risco como gestor, uma responsabilidade, e depois, em termos de eventuais reclamações que tu possas ter por força daquilo que tu fazes, tu tens a garantir, já não te digo cobrir a tua responsabilidade, tens a capacidade de te defenderes, por exemplo, perante uma queixa-crime, por exemplo. Okay? Portanto, é este tipo de questões. Depois, muitas vezes, os empresários esquecem que eles são peças únicas. Mesmo eles não estão, a empresa não vai. É tão fácil quanto isto. E então, eles têm um acidente, uma invalidez, infelizmente uma morte, e o que é que se passa com a empresa? Desaparece? Nós temos soluções para garantirmos que, no mínimo, as questões sociais, digamos, de capitais, etc., estão cobertas, e depois uma série de valores para indemnizar os outros acionistas, por exemplo, por forma a que a empresa, de repente, não desapareça. Este tipo de questões que estão muito longe da tua atividade diária, para nós... Mas são riscos que existem. São riscos reais? Sim. Acho que é a questão do desenvolvimento da cultura de risco. E nós, como país do sul da Europa, temos uma cultura de risco diferente e é algo que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje em dia percebo que a capacidade de desistir de um emprego, que é isso que acontece, ou de um trabalho, está ligada também com a possibilidade de arranjar trabalho noutra geografia qualquer. E isso faz com que também se vão cruzando experiências de uma forma diferente e se vá tendo uma cultura, se calhar, de risco que se calhar se vai tornar um bocadinho mais transversal. Porque também nós estamos a assistir a uma alteração, e voltando à questão do trabalho,
em que muitas pessoas se veem mais como empresários individuais, não é? E com capacidade de empreendedora, e acho que ultimamente tem-se feito grande esforço para tornar mais empreendedora as pessoas que trabalham nas várias vertentes, quer seja pessoas que trabalham numa empresa, mas que têm possibilidade de ter também algum empreendedorismo, quer também fomentar o empreendedorismo transversalmente. E uma questão importante no empreendedorismo é, com certeza, também a capacidade de entender os riscos e de se tratar com eles e de resolvê-los. E saber que não vai ser um terceiro, não vai ser o Estado que vai resolver o problema. E essa independência, essa liberdade que vem com uma maior consciência daquilo que se está a passar, acho que vai permitir também que todas as questões que o Carlos estava a referir se tornem soluções que as pessoas vão querer efetivamente ter. E, portanto, acho que essa evolução em termos de um maior conhecimento do risco vai, com certeza, favorecer também quer o empreendedorismo em si, quer também a atividade de seguradora. E nas respostas de Desculpe, de qualquer forma é verdade, e aqui sim já estamos nos mais clássicos, não sendo pão com manteiga, depois tens as outras soluções, nomeadamente as responsabilidades já não tuas como administrador, mas sim da empresa, da atividade, as responsabilidades que tu tens como dono do imóvel ou como aluguer do imóvel, as responsabilidades que tu tens na própria atividade, a gestão da atividade, não só da administrador, mas como companhia. Obviamente os danos ao património, sim. Obviamente aquelas perdas que explicámos há pouco, portanto, há um leque mais clássico, mas aqui eu acho que o empresário tem muita melhor noção destes riscos. Tem menos noção dos outros que falámos no início, mas tem melhor noção dos riscos mais patrimoniais. Sim. Aí um bocadinho também, o tema que punha, mas isso é um bocadinho também como desafio, que é, eu ainda ontem, por exemplo, estive numa empresa, num produtor de um adaptador, ou cortador, se quiserem, de acrílicos. Okay? Teve um incêndio em setembro. Aliás, o rapaz teve azar, porque teve não só esse tema do incêndio em setembro, aliás, não, ele teve um acidente de trabalho em setembro e depois teve um incêndio em novembro. Portanto, caíram-lhe umas chapas de metal em cima da perna, não sei o quê, portanto teve ali 2 meses de baixa, ainda está em fisioterapia, não sei o quê, e depois teve um incêndio em novembro. Pronto. E ele o que me comentava era, na prática, em resumo, que a apólice estava mal feita, okay? Pronto. Porque no fundo era uma apólice muito antiga, que cobria algumas coisas, cobria algumas máquinas que ele já não tinha e que não cobria outras que ele já tinha. Pronto. Minha pergunta é, eu acho que existe um grande desconhecimento técnico de quem contrata seguros, okay? E não sei se existe muita capacidade, genericamente, dos mediadores, ou gestores, seja quem for, que vende o seguro, em explicar isto tudo e ir-se adaptando à realidade das empresas. Não acham que há aí um grande trabalho por fazer? Porque eu, por exemplo, dos incêndios, não será com certeza da Vitória, mas eu também estive com uma empresa que me disse, não, olha, da minha fábrica a seguradora veio ter comigo e disse que o Estado tinha decretado calamidade pública e, portanto, nem me indenizavam nada. Não, no nosso caso. Sei. Agora, percebe? Ou seja, mas se calhar até é pela forma como ele fez o seguro. E, portanto, eu acho que existe um grande desconforto de algumas pessoas, ou até um excesso de confiança e uma falta de dedicação, se calhar, na contratação do seguro, que acabam por contratualizar aquilo que não é adequado. Eu dou o meu exemplo pessoal, eu tive como empresário, durante alguns anos tive um seguro de responsabilidade civil, empresarial, que não era nada barato, e que, por uma série de anos, a única vez que tivemos que acionar não funcionou, porque, pelos vistos, estava mal parametrizado para aquilo que era a nossa atividade e, portanto, não funcionou. E desde então, confesso que nos últimos 2 ou 3 anos estou à procura de um seguro que seja adequado, porque, de facto, não encontramos um que fosse adequado, na prática depois não serve. Este tema de, não acham que existe um bocadinho esta imagem de que realmente depois, quando é preciso, muitas vezes as cláusulas não cobrem, e como é que se combate isto, ok? Pronto, porque eu tenho a convicção de que não é má vontade das seguradoras, mas acho que é muitas vezes interpretação daquilo que se vende àquilo que realmente é o risco. Como é que se combate isto? Isto tem a ver, deixa-me fazer aqui uma ponta com um comentário do Francisco, que tem a ver com a cultura do risco. Porquê é diferente, já agora é isso, porquê que a cultura mediterrânea é diferente da cultura nórdica? O que é diferente? Tens padrões muito diferentes da percepção do risco. Da percepção do risco, a capacidade da percepção do que é
A cobertura, tu tens, mesmo em termos daquilo que é o comportamento e a forma como existe uma literacia financeira, ou não, é diferente entre o Norte e o Sul, não é? O Sul, tendencialmente, nós achamos sempre que as coisas acontecem aos outros e nós não nos vai acontecer. Vai correr tudo bem. Não é? E isso não é especificamente português, eu acho que é claramente do Sul da Europa. No Norte não existe essa percepção tão forte. E, portanto, achas que há claramente uma subvalorização do risco aqui mais no sul da Europa do que... Não é uma ideia de que as coisas mais acontecem aos outros. Isso. Não é uma subvalorização do risco. Aqui o que temos e agora vou-te dar uma perspectiva mais como estrangeiro. O facto de termos alguns seguros obrigatórios que são percebidos nas empresas como seguros para cumprir. Sim? Temos de cumprir com isto. Temos de fazer isto porque nos é imposto. Muitíssimo obrigado. Peço desculpa. Obrigado. O empresário, na sua generalidade, não percebe para que é este seguro, o outro seguro. Sabe é que o tem de contratar. É obrigatório, tem-se de fazer. E aí o critério preço é que é o mais importante porque é obrigatório, não é? Aqui o critério preço só pode ser importante quando o empresário não tem a noção do risco, porque ninguém lhe diz qual é. E segundo, ninguém se dá o trabalho de explicar se aquilo que ele vai contratar se adequa ou não ao seu risco. Porque, na nossa experiência, e aqui falo-te muito da Vitória, caro ou barato é só no momento do sinistro. Garanto-te. Só no momento do sinistro é que tu consegues dizer, como empresário, se foi caro ou foi barato a contratação do teu seguro. Porque, por muito barato que seja na subscrição, se no momento do sinistro não funcionar, é caro com certeza. Agora vou abusar mesmo. O que nós contratamos é papel. É uma promessa de... Só pode ser caro se no momento em que essa promessa é para ser cumprida, não funciona. Aí é caríssimo, o papel é caríssimo. Se funcionar, então deixa de ter a percepção de ser caro, porque é verdade. Qual é uma grande diferença, acho eu, Francisco, não sei se concordas, entre o Norte e o Sul da Europa em termos de seguros? Um empresário do Norte da Europa vê o seguro como um investimento e como uma proteção a futuro. Um empresário do Sul da Europa vê o seguro como um custo. Ponto. Esta é a grande, para mim pelo menos, é a grande diferença cultural do risco. Ou seja, eu invisto na minha empresa contratando os seguros. O seguro é um meio no qual, por um preço certo, eu transfiro um risco incerto. Ou seja, por um prémio, caro ou barato que tu pensas que é no momento. Okay? Certo, reparem, em termos de economia, e então em termos de, como dizia o Francisco, a capacidade financeira das empresas sobreviverem aos eventos, é, por um custo certo, por um prémio certo, eu transfiro para a seguradora incerteza do risco. Ou seja, eu pago 1000 euros de prémio e transfiro um risco de 100 mil euros de património. Pronto, tudo bem, é caro. Pode ser, só se no momento do sinistro, do incêndio, não houver cobertura. Vou responder diretamente à tua pergunta. Eu acho, e agora vou dizer uma coisa que não é correta politicamente, mas sou estrangeiro, portanto dou-me este risco. Eu acho que as companhias de seguros, hoje em dia, temos muita responsabilidade relativamente àquilo que os nossos canais de distribuição fazem perante os nossos clientes. Acho que nós ainda temos muito trabalho a fazer relativamente, com quem é que distribuímos os nossos produtos, não tenho dúvidas nenhumas, e segundo, que informação e que esses distribuidores têm nossa para, perante os clientes, oferecerem as melhores soluções. Isto é, quando tu me dizes a mim que tens 3 anos de responsabilidade civil numa apólice e que no momento de acionares não estava corretamente enquadrada, tu não vês, mas eu sinto que o coração se encolhe. Porque estás a falar com um segurador. Estás a dizer-me, não fizeste bem o teu trabalho. Porque quando nós dizemos, o distribuidor que não, o agente, como tu dizias, que não me assessorou bem, eu pergunto-me, mas não é ele o meu representante na rua? Não é ele que distribui e, portanto, não sou eu responsável? Quando tu me dizes e não cobriu, eu sinto-me mal. Porquê? A responsabilidade no fim do dia é minha. Porque eu tenho de ter... Lembras-te que eu te falei há pouco de canais especialistas? É isto.
quem vai ter com um empresário para oferecer soluções que tenham a ver com o seu património, a sua responsabilidade, tem de estar formado por nós. Tem de ter o nosso acompanhamento. É curioso ver como muitos distribuidores dizem, não, companhias, eu não vou ver nenhum cliente com a companhia. Sim? Os nossos distribuidores, bem pelo contrário, dizem, então, por que não vamos ver tal ou tal cliente? E a gente, é isto que temos de fazer. Claro que isto tem um problema, tens poucos distribuidores, não é? Reduz-te. Mas tem uma vantagem muito grande, que é, dentro das nossas capacidades e o nosso melhor saber fazer, adequamos as soluções aos riscos. Sim? Hoje em dia tu tens na Vitória casos onde nós adequamos especificamente a esses riscos as nossas soluções, únicos no mercado já agora. E portanto para nós é importante, e para responder a tua pergunta, o que é para fazer, nós companhias temos de trabalhar, ou nós Vitória agora, tu estás a falar em nome da Vitória, e trabalhamos intensamente para isto, formamos intensamente para isto, investimos fortemente na formação, porque é a única forma em que nós conseguimos perceber que o empresário pode estar melhor coberto com as soluções. Ele tem de perceber qual é o risco que nós cobrimos. E agora vou dizer mais uma incorreção. E, sobretudo, tem de perceber o que nós não vamos cobrir. Esta é a parte que nos interessa. Isto não é possível ser coberto. Sim, isto não é politicamente correto. Não é? Quando se vai vender, é preciso ter um vendedor muito bom para ter a coragem e a frontalidade de dizer, olha, que seja claro que isto e isto e isto não é coisa no momento da venda. Pronto. Nós vamos falar porque já percebi que tens algumas necessidades. Vou-te dizer uma coisa, vais ver. Uma apólice de responsabilidade civil, uma proposta de responsabilidade civil da Vitória na tua mesa começa pelas exclusões, não começa pelas garantias. Ou seja, eu vou falar contigo primeiro, como o vendedor da Vitória, Ricardo, isto não está incluído, isto também não, isto também não, isto também não. Estamos de acordo? Se tu não concordares com aquilo, não vale a pena avançar. Temos de fazer alguma coisa para o incluir ou para não. Se há coisas que eu nunca vou incluir, para mim, exato. Se aquelas que eu não consigo incluir, tu não concordas, não há mais nada. Porquê? Porque há coisas que para ti são fundamentais que eu não consigo cobrir. Se tu concordares com aquilo, nós continuamos e avançamos para as garantias e depois para o prémio. Sim? Portanto, quando tu dizes é preciso ter um vendedor muito bom, o que eu acho que é preciso é teres uma filosofia como companhia que permita aos teus vendedores falarem assim. E tens países a norte, por exemplo, que, como cá estava a referir, há apólices, por exemplo, de multirrisco que são vendidas com all risks, ou seja, enquanto cá em Portugal muita gente diz que eu quero uma apólice all risks, porque acha que está tudo coberto. Nomeadamente no Reino Unido, as pessoas percebem que é tudo claro, o que é all risk, é tudo, mas está com as exclusões todas. Claro. E percebem o que é que está aqui a tratar-se. E é um bocadinho essa evolução na cultura e na literacia financeira, que eu acho que também é um passo grande, porque a literacia financeira não é só tudo o que tem a ver com banca e investimentos, e o Plano Nacional de Literacia Financeira inclui também tudo o que tem a ver com riscos, e as seguradoras, através da Associação Portuguesa de Seguradores, participam no Plano de Literacia Financeira para garantir que, efetivamente, se começa a ter aqui uma noção mais forte dos riscos e da forma como se consegue transferir esses riscos e cobrir e reduzir a incerteza, que acho que é importante para todos nós, reduzir a incerteza naquilo que podemos. Mais uma diferença, agora eu faço o Reino Unido, veio uma cabeça. No sul da Europa temos uma necessidade de consumir o prémio que pagamos, porque senão estamos a ser enganados pela seguradora. É uma conta corrente. Isto só não acontece num tipo de seguro, vida a risco. Nenhum de nós quer morrer para receber o prémio. Não. De resto, é sempre uma conta. Temos de fazer umas contas. É uma conta corrente. É um T. Estás a ver? Tem de estar equilibrado no norte da Europa. E porquê é que eu me lembrei do all risk? E vou falar de um país que é não Portugal. Para vocês não pensarem que eu estou a ser suspeito. Vou falar de Espanha. Okay? No Reino Unido, por exemplo, nós temos all risk, verdadeiros all risks para multirriscos de habitação, que vivem anos e anos e anos e anos sem sinistros ou com sinistros, mas normalíssimo, sim, têm uma vida normal. O que é que aconteceu em Espanha? Vocês podem ver isto em termos estatísticos no Mundial do Futebol. Agora, no último Mundial, o que é que aconteceu? Dispararam os sinistros de crash. Os crash.
Num on-risk, tipicamente os teus ecrãs na televisão estão cobertos, as roturas, as quedas, dispararam completamente. Não é Portugal, é Espanha. Dispararam completamente. De repente, pela proximidade. de repente, nos 2 meses anteriores ao Mundial de Futebol, toda a gente teve quebras nas televisões, caíram por todo lado. Houve tremores de terra por toda a Espanha e partiram todos os ecrãs. Estás a ver? Para um segurador, trabalhar ao risco no sul da Europa é complicado. É complicado. Pois, mas isso é uma cultura, não é? Isso não é fácil mudar a cultura. Mas eu acho que a mobilidade geográfica vai trazer, e eu acho que vai trazer aqui alguma diferença. Acho que claramente em termos de seguros patrimoniais e tudo o que é não vida, se nós comparar, há um indicador internacional que é os prémios não vida, portanto tudo o que é riscos não vida sobre o produto interno bruto, sobre o PIB, e aí que percebe-se que Portugal, esse ratio em Portugal é claramente muito baixo. Existe relativamente a outros países, portanto isto é um índice comparativo, uma capacidade de intervenção e de maior cobertura de riscos que atualmente não acontece. E claramente aí Portugal situa-se numa zona muito baixa. Já no ramo vida, por força dos produtos financeiros, Portugal tem uma posição inversa relativamente à penetração do seguro em termos do PIB. Mas nos ramos não vida, seguros patrimoniais, claramente existe aqui algo que não está coberto. E infelizmente verificou-se essa situação nas últimas tragédias que assolaram o país no final do ano passado, em que efetivamente muitas situações não estavam cobertas por seguros, muitas delas também se calhar com seguros insuficientes, mas principalmente muitas delas não tinham seguros. E essa parte aí é que claramente existe muito trabalho para fazer, não só das seguradoras, como também dos distribuidores, mas também da população em geral, a quem cabe também aqui uma parte nessa possibilidade de cobertura de um risco que não consegue controlar.